Elias, o profeta, é levado ao céu num carro de fogo. Aleluia. Capítulo 2 de 2 Reis. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias, cumprindo a promessa, num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse-lhe a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Veja ali o que apareceu. Porque o Senhor me enviou a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos vieram juntos ao Jordão. Então Elias e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja em mim porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias a Eliseu: coisa dura você pediste, e se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não veres, não fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho, em um verdadeiro carro especial de fogo. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo, muita chuva em Salvador, e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Este é o encontro dos vasos, é o café com Jesus, é o congresso Línguas de Fogo. Este é o show da bênção. Por que não dizer
é a voz da profecia, é o culto em seu lar, da Bahia diretamente para todos os continentes. Aleluia! Falem comigo um aleluia gostoso, saboroso, temperado com a unção do Espírito. Falem, levante dizendo aleluia! Os anjos lá no céu dizem aleluia. São 5h15, estamos um pouco atrasados, porque muita chuva me impediu de chegar aqui antes deste horário. Muita chuva. Você sabia que lá no céu os anjos falam aleluia? Aleluia quer dizer alegria, satisfação, prazer. Aleluia quer dizer ele reina. Aleluia quer dizer ele habita em mim. Aleluia quer dizer ele está presente. Olha quantas pessoas ali. Ismara Silva dizendo aleluia, Soraya dizendo aleluia, Maria Luísa de tão longe dizendo aleluia. Diga mais alto, Maria Luísa, aleluia. Fala um aleluia gostoso, fala um aleluia da década de 60, da década de 50, da década de 70, da década de 80. Todo coral de Deus, fale comigo para que a glória desça em sua casa. Aleluia, 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 Senhor. Renova o meu viver. Estamos falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando, Deus abençoe todo o povo aí em Cubatão, olha, Cubatão, São Vicente. Ontem alguém me ligava, dizia, lembra de nós aqui em Cubatão? Deus abençoe Cubatão, São Vicente, que estão nos assistindo agorinha. Deus abençoe todo o povo em Goiânia e capital de Goiás, onde eu tenho uma audiência tremenda. Anápolis, Anapolina, Cristalina, Deus abençoe. Deus abençoe Triângulo Mineiro, minha bela Uberlândia, Uberaba, Araguari, Araxá. Deus abençoe meu amigo pastor Nil, o africano está me assistindo lá no Triângulo Mineiro, Araguarina. Deus abençoe Nil é um nigeriano amigo nosso. Deus abençoe o Nil, sua bela esposa, suas filhas estão nos assistindo lá no Triângulo Mineiro. Ao povo de Patos de Minas, Deus abençoe os paturebas. Quem nasce em Patos de Minas é chamado de patureba. Deus abençoe os paturebas que estão nos assistindo. A minha querida Barbacena, Varginha, misericórdia, deve estar um frio terrível. Três Pontas, Campos Gerais, Campo do Meio, Boa Esperança, Neopomuceno aí no sul de Minas, Campos Gerais. Eu não posso esquecer de Coqueiral, Santana da Vargem. Deus abençoe meu querido Machado, Três Corações, sul de Minas, deve estar um gelo. Eita terrinha fria. Eu só posso ir lá no verão, porque nesta época lá a geada queima os cafezais. Misericórdia. Deus abençoe por Poços de Caldas, também uma cidade fria, gelada, mas linda. Cipriana de Melo sabe disso, deve estar um frio aí em Cipriana. Se enrola nos cobertores ou na colcha de chinil, ou toma um café bem quente, coma 5 pães de queijo, tá bem? E fica aí forte, filha. Deus abençoe. Fernando Leitão já chegou para estar conosco. Claudete Aparecida, Juiz de Fora também. Deve estar um gelo, misericórdia. Hoje é o primeiro dia de inverno. Salvador está chovendo, frio. Eu saí de casa enrolado em uma toalha.
Misericórdia, frio, chuva, salva nós aqui na Bahia não somos acostumados com isso não, misericórdia, é muito frio, é muita chuva, mas lá no sul de Minas a geada cai sobre o povo. Meu abraço, ovelhas, bem-vindos a mais uma audição do meu, do seu, do nosso programa. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Cipriana está dizendo, pastora querida, amém. Soraya está dizendo, kkkk. Claudete está dizendo, bem frio, eu sei disso, bem frio. Barbacena deve estar a água congelando até nas caixas d'água. Barbacena é mais gelada do que Varginha, minha região, que eu conheço muito bem. E lá eu levantava de madrugada, porque meu pai arrancava de nós os cobertores, de mim, do Jair, do João, da Teresa, da Regina, saudades, e dizia, levanta para cuspir, levanta para pegar no chifre do boi. Não tinha boi nenhum, era uma expressão que ele usava como pai amado e homem do campo. 5h20, Brasil. Deus abençoe a Europa, que nestes dias está vivendo uma onda de calor. É calor lá, é calor, é frio aqui. Deus está no controle de todas as coisas. Sebastião, Marcos Sebastião, em São Caetano também, no Pernambuco, deve estar gelado, porque é perto de Caruaru, e Caruaru é gelado. Caruaru é frio também. Santa Cruz do Capibaribe. Ontem alguém me ligava de Santa Cruz do Capibaribe, terra do jeans, e dizia, missionário Daniel, eu lembro do Senhor aqui em Santa Cruz. Eu preguei muito em Santa Cruz do Capibaribe, eu preguei muito em Toritama, toda esta região aí, há 45 anos atrás, 45, 46 anos, nós levamos Jesus para esta região e houve um abalo. Eu era chamado de o menino dos milagres. E uns diziam que era o Padre Cícero que estava incorporado em mim. Misericórdia, mas quem estava sobre mim é o Espírito de Deus. Caruaru, Toritama, Belo Jardim, Bezerros, Gravatá, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe. Foi um abalo nesta região. Surubim, Limoeiro, caravanas vieram de toda esta região, vinham para receber a prece poderosa. Naquela ocasião eu tinha o quê? Parece-me que era 22 anos, e Deus me usava poderosamente, e esta região do Pernambuco foi sacudida por milagres extraordinários através da nossa instrumentalidade, tão extraordinários que as igrejas que abrimos, a igreja que construí, está lá hoje em Caruaru, no mesmo local, na segunda travessa da Aurora. Eu não esqueço, porque foi a primeira igreja que eu construí em meu ministério. Meu abraço a Caruaru. Um dia desse eu estava vendo em um Face no YouTube, Caruaru hoje é uma capital, rapaz, é prédios para todos os lados. No meu tempo aí, o único prédio que tinha era do Banco do Brasil e um hotel onde eu fiquei hospedado, o grande hotel de Caruaru, que tinham 4 andares, hoje aí tem prédios gigantes. Deus abençoe, meu querido Caruaru, saudade de Caruaru. São 5h23, programa que te acorda feliz. Este é um programa feliz, porque o Espírito Santo, que produz em nós felicidade, faz com que nós possamos radiar
a bênção da alegria, para que possamos levantar cantando. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e Américas. Deus abençoe o povo aí na cidade do México, no Chile também, na Bolívia. Deus abençoe o povo da Guatemala. Deus abençoe todos vocês na Itália, me acompanhando, minha família aí na Itália. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo aí na Turquia, na grande também Israel. Eu tenho recebido comunicação da cidade de Nazaré, em Israel. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo lindo aí do Alasca, Sydney na Austrália, Toronto no Canadá. Deus abençoe os canadenses nos acompanhando, povo do Canadá. Deus abençoe o povo aí em São Francisco, na Califórnia, em Boston, em Washington. Deus abençoe todo o povo lindo aí nos Estados Unidos. Estamos também pela rádio A Voz da Bênção, pela Cruzeiro da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela ID Ensinar, estamos pela Cultura da Bahia, são muitas emissoras conectadas. Estamos também pela Rede Dias Dávila, com 8 emissoras. Ao todo são mais de 10 emissoras. Deus abençoe aqueles que me acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, até pelo TikTok. Deus está colocando asas no Bom Dia, Espírito Santo. Pegue aí a rádio site A Voz da Bênção. Pode acessar a rádio A Voz da Bênção. A Voz da Bênção é uma rádio online que eu tenho no meu gabinete. Tá bem? A rádio A Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário Daniel ora. A oração da meia-noite, que é muito importante. A oração da 1 da madrugada, das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, 24 orações reveladas, mensagens, louvor, oração. Ouviu o que eu falei? E algumas propagandas também da Prefeitura de Salvador. Deus abençoe vocês que já têm acessado a rádio A Voz da Bênção. Deus abençoe. A rádio A Voz da Bênção compartilharam lá nos Estados Unidos. Hoje é uma rádio muito ouvida. Apenas 1 ano esta emissora online. Nos Estados Unidos compartilharam e hoje a nossa maior audiência, segundo o mapa que a gente recebe todos os meses do Face. O Face não, esqueci como diz, o site manda para nós. Deus abençoe os americanos aí acompanhando a rádio A Voz da Bênção. Deus os abençoe. Maria Catarina já chegou para estar conosco. Pegue aí agora o copo com água, para que esta água, viu, José Mendonça, seja consagrada, pastor amado. Cipriana de Melo, pastora Cipriana. José Mendonça, pastor José Mendonça. Maria Catarina, pastora Maria Catarina. Sul de Minas, Juiz de Fora. Este programa é assistido, acompanhado pelo Brasil, que acorda de manhã para ouvir a palavra de Deus. Pega aí o copo com água, para que esta água seja fluidificada, ungida, abençoada, para que você, ao beber, receba o milagre pela fé, pela minha fé. Pega aí agora o notebook, o celular, seu aparelho, sua ferramenta de trabalho, chave da moto, do carro, da loja, número do processo. Pega aí agora um pouquinho do azeite, para você ungir a boca dos seus filhos, de suas filhas, que falam mentira, palavrões. Ungir o carro do seu marido. Se ele for para um motel com o carro vai quebrar na entrada do motel, que nem o guincho vai tirá-lo de lá. Unge o carro, unge a moto,
Unge aquela pessoa que está doente no hospital, na UTI, na CTI, na enfermaria. Unge a porta da sua casa. Unge o número da sua casa, para que o inimigo, o homem mau, não tenha olhos para a sua família. Aprenda a usar as armas espirituais do bem. Unge o seu escritório, seu gabinete, seu consultório. Unge aquela loja que está fechada, aquele apartamento que você quer vender ou comprar. Unge, consagre a Deus e repreenda toda a obra maligna das trevas. Unge aquela pessoa que está em estado de coma entre a vida e a morte. Duas coisas irão acontecer. Se você ungir aquele moribundo, ou ele vai ser curado, ou se morrer, vai para o céu. Ô missionário, se morrer, vai para o céu? Está na Bíblia. Quando você unge alguém e ele morre, os pecados são perdoados. Tiago capítulo 5. Ouviu o que eu falei? Ah, missionário, mas eu não tenho autoridade para ungir. Quem disse para você que não tem? Vai lá em Marcos capítulo 6. Está escrito que Jesus mandou os aprendizes, os discípulos, bem no começo do ministério, ungir os enfermos, curar os enfermos e expulsar demônios. Marcos capítulo 6, versículo 10, 11, 12 e 13. Tiago mandou ungir. É pela misericórdia que nós exercemos o ofício de pregador e também de profeta, levando a palavra e levando a ministração da santa unção. Consagre aí agora um pouquinho do azeite de oliveira. Não é óleo de soja, viu, Ivone? Viu, Marcos? Viu, Hércules? É azeite de oliveira. Porque a oliveira representa o povo de Deus, a nação santa. Jesus orava no Monte das Oliveiras. Jesus subiu para o céu do Monte das Oliveiras. Quando Jesus voltar em glória, ele colocará, diz Zacarias, o pé sobre o Monte das Oliveiras e o monte abrirá. O azeite de oliveira representa o Espírito Santo. É a marca do território de Deus. Lembram de Jacó? Aonde Jacó ia, ele levava uma botija com óleo. Lembram de Arão? Arão tomava era banho com o azeite. Moisés, Davi, os apóstolos, o próprio Jesus. O azeite de oliveira representa a marca de Deus para consagrar o território. Sabe quem foi que ungiu a Jesus? Deus Pai. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me molhou, me banhou com uma missão na terra. Davi fala do óleo fresco para ter força de um verdadeiro unicórnio. Cada unção tem uma bênção específica para a cura, para a prosperidade, para o sacerdócio, para o ministério. Cada unção tem uma marca de Deus. E a unção para o enfermo também é uma marca para a cura, para que todos saibam que Jesus salva, cura e liberta. Você não tem aí o azeite? Vai lá na sua cozinha, na geladeira ou naquela mesinha ao lado do fogão. Pega um pouquinho do azeite. Não é óleo de amendoim ou de soja, não. Coloca aí numa xicrinha, numa vasilha, num frasquinho, num vidrinho para nós. E apresenta a Deus. Porque no final deste programa eu estarei consagrando óleo. Eu posso, eu tenho autoridade, eu creio naquilo que eu li, aprendi e pus em prática.
unja a boca daquele marido, unja a bolsa para que o ladrão não tome a sua bolsa nem seu celular. Você vai visitar alguém no hospital, no manicômio, no presídio, na Cracolândia? Leva o óleo, que nunca falte o óleo na sua bolsa, que nunca falte o óleo no porta-luvas do seu carro, porque é uma ferramenta espiritual para quem é espiritualista. Missionário Daniel de Oliveira, eu não creio, mas eu creio. Deus me deu o dom da fé para te levantar, para te abençoar, porque nós temos que implantar na terra o reino de Deus, na força e na fé. Como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, uma ferramenta na mão, a colher de pedreiro a pá, e na outra mão, a espada da batalha. É assim que a gente tem que ser. Pessoas de autoridade para ungir, para repreender, para beber a água abençoada também. Pegue um pouquinho do azeite. Missionário, na minha igreja o pastor não crê, mas eu creio. O azeite, o óleo está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Marca território. Porque Davi derrotou Golias? Porque ele era um bom atirador de pedras? Não! Porque ele tinha unção. Ele tinha a marca como rei, como ministro, como profeta selado. Quando Jacó teve a visão da escada, ele derramou óleo na pedra e ali formou uma torre e chamou-se Betel, casa de Deus, porta do céu. A unção estava ali naquele território. Jesus orava no Monte das Oliveiras. Ele podia orar numa moita de bananeira, porque tem muitas bananeiras em Israel. Debaixo de uma jaqueira, debaixo de uma mangueira, muitas mangueiras. Laranjeira, tangerineira, limeira. Eu já fui lá. Mas ele orava no Monte das Oliveiras. A oliveira representa a nação de Israel. Da oliveira dos frutos sai o azeite. Teicanta lebale shiriandecais. Marca, unja aquele apartamento que você vai morar, aquela casa. Aprenda a usar esta arma que marca territórios. Quando um país vai para a guerra, eles levam todos os tipos de armas para o combate. E nós também temos que ser assim. O louvor é uma arma, o jejum é uma arma, a oração é uma arma, a água ungida é uma arma, o santo óleo é uma arma, a fidelidade, o dízimo, a oferta são armas. Para conquistar, temos que estar vestido, revestido, com a mão na ferramenta, uma mão e a outra mão na arma, na espada para o combate. Desperta, Brasil! Pega aí um pouquinho do azeite, ponha diante do rádio. Eu estou muito longe de vocês, mas a Bíblia diz, manda uma só palavra, manda só uma mensagem e acontecerá, porque a fé ultrapassa continentes. É como a pessoa ungida, ele tem a força de um boi selvagem, unicórnio. Ninguém segura o boi selvagem, nem pântanos, nem corrente, e nem matas, e nem mares, e nem rios. E ninguém segura quem é ungido. Por isso que eu estou chegando em todos os continentes. Porque a unção que está em mim faz transbordar o meu cálice espiritual. Ouviram o que eu falei? Cada unção tem um objetivo.
e Deus honra a fé de cada um. Tá entendendo, Marcos? José Mendonça, Ivonice, Dalva, Diogo aí em São Paulo. Pega o óleo, ô Diogo. O que você tinha já acabou. Renove o seu frasquinho com óleo. Tá bem, filho? Deus te abençoe. Deus te proteja e façam vocês compreender, como eu compreendo, o implantar do reino neste mundo que foi invadido por Satanás. Satanás invadiu a terra, mas nós estamos aqui para pôr o invasor, para correr, para fugir, para ser queimado, repreendido em nome de Jesus. Crê em Deus. Ontem eu recebi telefonemas de todo o Brasil, pessoas pedindo a inclusão de seus nomes no livro dos anjos. Eu tenho hoje aqui na Bahia comigo mais de 8.000 pessoas em oração e jejum pelo livro onde já temos milhares de nomes em apenas 17 dias, 16 dias. Nomes de filhos, de filhas, de estudantes, de pai, de mãe, de noivo, de noiva, de namorado, de marido, de mulher, de tia, de sobrinhos. Hoje é dia de orar pelo livro dos anjos. Hoje é dia de entregar ao povo a água da bênção. Campanha revelada para este mês de junho e julho, até 23 de julho. Espírito Santo falou comigo, eu marcarei 4.000 pessoas, mas o amor de Deus é tão grande que não serão apenas 4.000, nós vamos chegar a 12.000 pessoas. 12.000 pessoas estarão pegando a água. 4.000 praticamente já foram em poucos dias. Então prepare, sua água abençoada está no altar da sede da catedral. Vem estar conosco hoje, quarta-feira, com chuva, com vento. Vença a chuva, vença o vento. Faça a sua trancinha, faça a sua chapinha, seu permanente, seu pitoco. Venha com sombrinha, porque hoje está chovendo. Senão o pitoco vai derreter e você vai ficar despitocada. Misericórdia. Então, hoje é um dia abençoado. Pessoas ligaram ontem para o 7199-711-7881, pedindo a inclusão de seus nomes no livro dos anjos. Adriana Gomes também ligou, dizendo, inclua a minha família, missionário Daniel, no livro dos anjos. Adriano Cerqueira, Alexandro Jorge dos Santos Santana, Ariane Vitória dos Santos, Brasília Maria, Carlos Alberto Félix, Carlos Lopes, Celestrina Moreira, Conceição Félix, Dalva Rosiane, Edivaldo Vaz, Eliel da Silva Barreto, também pedindo a inclusão de sua família no livro dos anjos. Família Freire, família Bispo, Genison Félix Mascarenha, Gilda Gonçalves de Plataforma, Yuri Pitanga, Ivan Guiar, Ivete Pitanga, Ivone Conceição Félix, Jaguaraci Nunes de Santana, pedindo urgência de socorro e misericórdia e inclusão da família no livro dos anjos. Gessé Santos, Joana Xavier de Jesus, João José de Souza, Jocilene Santos Souza, Joilda Cardoso, José Carlos Santos, pedindo urgência, olha que coisa, rapaz. Josiane Santos, Josefa Bernardes Silva, Josinete Santos, Josué Santos, Leda Maria Coelho,
Maria Augusta, pedindo a inclusão de netos e bisnetos e mandando nomes: Maria Costa Santos, Maria Olívia, Marina Souza Ribeiro, Marivaldo Moreira, Nayara e família, Nair Leite, pedindo a inclusão de seus nomes: Neide da Fazenda Grande, Odete de Jesus e muitas outras pessoas que não dá para me ler todos, porque são dezenas e centenas que crê como eu creio e crê em nossa pregação. Mande para mim o nome dos seus netos, filhos, filhas, sobrinho, enteado, para o 99 711 78 81. O pedido será escrito no livro dos anjos. A igreja está em jejum, oração, na quarta, na sexta e no domingo. Clame a Deus pela sua família, para que cumpra a palavra da profecia do apóstolo Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa ou a tua família. Nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará em tua casa, em tua família. Ouviu o que eu falei? Primeiro Jesus salva uma pessoa da família e depois os outros virão. Como diz lá no Salmo de Números, se não me engano, 24. Levantai a cabeça, ó portas, e entrará o Rei da Glória. Deixe o Rei da Glória entrar em sua casa e fazer morada. Tá bem? Marcos Sebastião, amém, é verdade. Marta Machado, já mandei. Soraya Souza Rodrigues está colocando ali o número do Telebênção, do Telezap, 71 99 711 78 81. Sejam todos bem-vindos. Lisete Barnabé, pastora amada, São Caetano, também já chegou para estar conosco. 5h46. Vamos formar o Internacional Coral. O coral que canta todos os dias, né? Há 44 anos. Vamos louvar a Deus, Brasil, porque esta obra que eu faço tem a unção do Santo dos Santos, porque a obra é santa quando nós praticamos a santidade ao Senhor. Obra santa, canta Brasil! Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Canta Lisete, canta Antoniette, pastora Marcos, pastor, canta com esta voz de fuinha, Marcos. Toma um café quente para soltar as cordas vocais e canta. Pessoas aqui ligando para mim, pedindo a inclusão de seus nomes, de todo o Brasil, pessoas também da Europa. Tiago Ferreira mora em Simões Filho, ore pela minha família, missionário. Família Nogueira, meu nome é Adriana Nascimento, põe o nome da família Nascimento no livro dos anjos, missionário. Peço oração pela minha família, Conceição Sena, coloque o nome deles no livro dos anjos. Sim, colocaremos, é a nossa missão. Coloco o nome dos meus netos no livro dos anjos, Kaique Souza Queiroz, Beatriz,
Luciedina Damásio Santos e toda a sua bela família. Deus abençoe. Pode continuar me mandando mensagens para este celular, tá bem? 99 711 78 81. Seu pedido será escrito no livro dos anjos. Deus os abençoe. E a igreja estará fazendo contínua oração e jejum por toda a sua família que precisa da nossa cobertura espiritual. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês já imaginaram o que é a oração de 8.000 pessoas? Esta foi a razão que Davi derrotou Golias. Israel orava por Davi. 7.000 obreiros oravam por Elias diante dos profetas de Baal. E Elias pensava que estava sozinho, mas alguém orava por Elias. Os profetas de Baal foram derrotados. Quando Sansão foi amarrado nas colunas do templo de Dagon, se não me engano é Dagon mesmo, Israel orava por Sansão. E Sansão matou mais em sua morte do que em sua existência. Bispo, une minha fé, ajuda, ora pela vida do pastor Denésio, para Jesus fazer um milagre. Amém. Vamos orar por ele, para que o Espírito do Senhor lhe dê saúde. Tá bem? Consagra um copo com água, Maria Catarina. Você é profeta. Profetiza quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, antibióticos sobre a água. E assim será, segundo a sua fé, com a minha fé. Dê para ele beber, e você verá a glória de Deus. Unge ele com óleo. Faça a obra como uma verdadeira profetisa. Expulsa o mal e deixa Deus trabalhar. Dê legalidade com a sua fé e a fé do pastor que está enfermo, e o Senhor dará saúde. Tá bem? Já são 5h51. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 21. Na numerologia bíblica, 21 representa a Santíssima Trindade. 3 vezes 7. O Pai é 7, o Filho é 7, o Espírito Santo é 7. 3 vezes 7, 21. Então os cultos de hoje serão com porção dobrada. Como diz o El Forte, bambu dobrado. Bambu dobrado na cabeça do cão. O El Forte, o esposo da pastora Teresa, ele às vezes está no meio do culto dizendo bambu dobrado. Bambu dobrado hoje na cabeça do capeta. Por quê? Porque hoje é um dia de milagres, salvação, cura divina. Eu terei 6 cultos hoje aqui em Salvador, na catedral e na sede, 3 em cada um, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E atenção, região metropolitana de Salvador, hoje é dia da distribuição da água da bênção, para que haja cura e libertação, segundo a medida da minha fé. Esta revelação da água veio em maio, para darmos em junho e julho. Deus marcará 4.000 pessoas, que agora não são mais 4.000, serão 12.000 pessoas, uma dúzia. Porque a igreja, esta campanha está abalando Salvador e o Brasil. A campanha das águas abençoadas. Ouviu o que eu falei? Tudo que nós distribuímos e damos na igreja tem a bênção de Deus. Porque o nome Casa da Bênção veio de Deus para o apóstolo Doriel. Tudo que nós ministramos tem uma bênção segundo a visão e a ministração. Então hoje é dia de dar a água da bênção, para você beber, banhar, jogar sobre a moto, o carro, a loja, o terreno. Usar a fé, junto com a minha fé,
removeremos montanhas. Não importa se você é espírita, Deus quer te dar um sinal para você saber que quem salva é Jesus e não Allan Kardec. Não importa se você é católico, apostólico, romano ou carismático, Deus quer te dar um sinal para você saber que quem está no controle e no comando é Jesus, o Filho da Virgem Maria, o Filho dela. Hoje é dia de dar a água para você, meu irmão evangélico, gospel, protestante, crente, neopentecostal, pentecostal, para você saber que o Onipotente está no controle. É de graça. Vem estar conosco. 8 da manhã, já são 5h55. Daqui a pouquinho. Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. Hoje é um dia abençoado. 8 horas da manhã, 2 da tarde, 19 horas. É fogo cruzado. É bênção. Da casa da bênção só sai bênção. Você sabe que existe a casa dos parafusos, a casa das farinhas, a casa dos sapatos, a casa do pão, a casa da carne, mas a casa da bênção é uma bênção, é campo espiritual, revelado em 1964 ao apóstolo Doriel de Oliveira. Quem entrar na casa da bênção será abençoado, assim falou o Senhor a ele em visão. Por isso que esta igreja tem o nome Casa da Bênção. E a bênção quebra a maldição. A bênção cura sifilítico, aidético, lunático, epilético, canceroso, diabético. A bênção faz a diferença. Repreende o diabo, o Exu, o caboclo, a entidade que encostou, espírito de morto, espírito de louco, espírito de ladrão, de beberrão, o Zé Pilintra, o Boca de Fogo, são campos que eu entendo com profundidade. Então a bênção faz o capeta correr, porque a bênção é paz, a bênção é luz, a bênção é aleluia, a bênção é ânimo, a bênção é ressurreição, a bênção é vida. Vem estar conosco hoje, para você pegar a água da bênção gratuitamente. Eu não vendo água, eu não sou vendedor de água, eu não sou vendedor de óleo. Eu sou representante do céu na terra, para você transformar o seu lar em um lar celestial e abençoado. A vocês da Avenida Paralela, a vocês do Le Parque, do Alphaville, da Estrada do Coco, ao povo das Cajazeiras, Mussurunga, Cidade Baixa, minha querida suburbana, ao povo da grande região, da Vasco da Gama, do Vale do Algunjá, do Vale do Bonocô, ao povo do Iguatemi, do Itaigara, das 7 Portas. Hoje é quarta-feira, dia 21, vem estar na Catedral, para você pegar a água e o óleo. Vamos dar hoje também o óleo, para levar para aquela pessoa que está na UTI, na CTI, na enfermaria, para você dar para beber aquele filho que está na Cracolândia, aquele marido beberrão, preguiçoso, aquela filha rebelde, que é a vergonha da sua família. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Jesus falou no campo espiritual, mas eu falo no campo físico para o espiritual. A bênção estará no que nós abençoamos. Deus passou receita. Deus passou receita para o rei Ezequias usar pasta de figos. Paulo passou receita para Timóteo por causa da úlcera que ele tinha, ou da esofagite. Jesus passou receita
para o campo espiritual. Carne e sangue do Cordeiro. Eu passo a receita para você, a água da bênção, por revelação, não por vaidade ou interesses. A minha missão está acima de tudo isso. Eu não sou discípulo de Balaão, nem de Balaque, nem de Ananias, nem de Safira. Eu sou discípulo do Senhor Jesus para te discipular para uma bênção que quer lhe alcançar. Ouviu o que eu falei? São 5h59. Esta obra é santa. Vamos louvar a Deus, vamos? Já são 6h, misericórdia. Hoje passou voando. Deixa a Miriam cantar. Vamos colocar a Miriam para dar, nem que seja uma pontinha do louvor para nós. Canta, Binar. Bota a Miriam para cantar, irmãos. Edneide, Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus. Toma-lhe capeta, Deus, é isso aí. sou que sou. E lá vem Deus. João Carlos. Que faz tudo por amor. E lá Jesus vem te ama, João. Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. O programa é o Bom Dia Espírito Santo da Bahia para todos os continentes. Aqui é Elaine, peço oração por minha vida e coloque no livro dos anjos a família Alcântara, colocaremos. Meu nome é Oséias, ore pela minha família Nogueira, colocaremos no livro dos anjos. Peço oração pela minha saúde e minha casa, Dilza, colocarei sim no livro dos anjos, tá bem? Por isso que eu falo com vocês, ajuda-me a estar aqui, seja um patrocinador desta rede internacional, pregue o evangelho através da minha voz para o mundo todo. Não seja apenas um preocupado com sua tribo, mas faça com que esta tribo se espalhe pelo mundo todo na voz profética. Não seja um tribal, seja um evangelista. Ajuda-me a estar aqui. É uma rede internacional de comunicação que Deus pôs em minhas mãos para levar a salvação a milhões de pessoas neste instante. É muita gente me ouvindo no manicômio, no presídio, na Cracolândia, em casa, doente, no hospital. Eu recebi um telefonema aqui do Hospital Santo Antônio, alguém me dizendo aqui na enfermaria tem um rádio e nós lhe acompanhamos. Pessoas no hospital, na plataforma de petróleo, no ônibus, no metrô, em casa, até tomando banho. Tem gente que não desliga, está tomando banho para ir para o trabalho, está tomando café e ouvindo o Bom Dia Espírito Santo. Ame o que eu amo, faça o que eu faço, pela obra de Deus. Sede meus imitadores, falou Paulo, e eu posso dizer também. Então, pregue o evangelho, faça alguma coisa em sua geração, para que você tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, um voto, um Isaac,
O Isaac é aquela oferta forte que dói. Tá bem, Edneide Arruda? Peço oração pelo meu filho Everton Arruda. Coloca o nome dele no livro dos anjos, sim, colocaremos. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Não importa se R$5, 10, 50, 100, 1000. 1000 já é uma oferta Isaac. Oferta alçada, aquela que dói, mas é com amor. Deus em primeiro lugar. Faça isso. Ame a obra de Deus. Ponha semente em terra boa, não em lama, e você conhece as lamas e as vaidades. Plante uma árvore junto a correntes de águas, para que outros venham desfrutar dos frutos desta árvore da vida. Ouviu? Mande ao Pix ali, ó, Bradesco, Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário. Porque chega em minhas mãos e eu pago o compromisso todos os dias. Bradesco, Daniel de Oliveira, 71-9918-62232. Copie e anote o número. Abre o seu coração. Deixa Deus te usar. Viu, Jackson vizinho? Você nunca mandou uma oferta, não é, Jackson? Para ajudar a rede internacional de evangelização. Ganhe almas no Brasil, na Bahia, mas ganhe almas também lá no Panamá, lá em Honduras, lá na América Central. Aí as suas pedras irão brilhar mais junto com as minhas. Tá bem, Edneide Arruda? Deus está falando com você. Ela diz ali, todos os meses eu mando. Amém, filha, e eu tenho recebido. Deus te abençoe. 6:06. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo, no porta-luvas do carro. Deixou no banco da igreja, na cadeira, vai lá buscar. Você peça para o porteiro abrir e te entregar sua Bíblia que você esqueceu, viu? Quem esquece a Bíblia, esquece o caminho que está trilhando. Pega sua Bíblia lá naquela bolsa encostada atrás da porta. Eu estou vendo, hein? Pega a sua Bíblia. Abra a Bíblia. O livrinho que está lá em Apocalipse, capítulo 10, que às vezes é doce e às vezes é amargo. Pega a Bíblia. Deixa Deus te bater. Deixa Deus te exemplar. Deixa Deus te corrigir. A Bíblia é cajado, a Bíblia é vara, a Bíblia é sabão. Sabão que tira todo sebo, sujeira. Pega a Bíblia, leia a Bíblia, examine as Escrituras. Como falou Deus para Josué, não aparta da tua boca o livro da lei, o livro, a Bíblia. Não é livro de psicologia, de sociologia, não. De matemática, tudo isso é importante para o aprendizado cotidiano. Mas a Bíblia é campo eterno, é campo celestial, é campo espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus. Existe a palavra do homem, da autoridade, mas a palavra de Deus é insubstituível. A palavra de Deus é em primeiro lugar. Está acima da palavra da ciência, da política, dos governantes. A palavra de Deus é em primeiro lugar. 2 Reis, capítulo 2. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Eita! Que a carruagem de fogo esteja aí dentro da sua casa, de Silvane, Edneide, Antoniette. E quando a carruagem, a ambulância de fogo chega, o diabo tem que sair pela porta dos fundos, ou pela janela, ou pela chaminé. Chaminé? O que é chaminé, missionário? Chaminé é uma coisa que usava em fogão de lenha.
O chaminé por onde saía a fumaça. E às vezes o chaminé entopia e a fumaça tomava conta da casa, misericórdia. Ele tinha que subir alguém lá com um bambu e limpar a chaminé. A chaminé é o cano de descarga do fogão, a lenha. O sangue de Jesus tem poder. Antoniette sabe o que é chaminé. Ela é da roça, como eu. De Silvânia, não sei se sabe. Quem é criado em cidade grande, onde tem só fogão a gás, nem sabe o que é chaminé. Sabe, Soraya, o que é chaminé? Então, Elias é levado ao céu em um carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias, versículo 1, num redemoinho ao céu em carro de fogo, Elias sabia que isto ia acontecer, porque ele era vidente. Ele era vidente. E Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Sabe o que quer dizer Gilgal? Acampamento. Eles estavam em Gilgal. E Elias falou para Eliseu: vamos para outro local. Eles estavam em Gilgal. O negócio é estar em Gilgal. Gilgal quer dizer acampamento. Gilgal quer dizer casa de oração. Gilgal quer dizer seminário para a formação de profetas. Está entendendo, Mercedes Martins Almeida? Você abandonou Gilgal, Mercedes? Ou você está firme em Gilgal? Aqui fala de 4 etapas de nossa vida para sermos arrebatados. Temos que estar em Gilgal, aonde está o acampamento do povo de Deus. Casa da Bênção, no Largo das 7 Portas, é um Gilgal. Casa da Bênção, na Liberdade. Casa da Bênção, na área 4 e 5, em Brasília, é um Gilgal. Deus abençoe o povo aí da cidade satélite do Sobradinho, que estão nos acompanhando. Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro. Ontem pessoas me ligou do bairro, da cidade satélite do Sobradinho, dizendo: lembra de nós aqui em Sobradinho? Amém. Deus abençoe Sobradinho. Então o negócio é estar em Gilgal. E disse Elias a Eliseu, versículo 2, fica aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou para Betel. Betel quer dizer igreja. Gilgal, acampamento, local das ministrações, formação de caráter cristão. Betel, vamos para Betel, de Gilgal para Betel. Está entendendo, Dani Vitório? Você abandonou seu Gilgal, tem que ir de Gilgal para Betel. Vamos para Betel. Sabe o que quer dizer a palavra Betel? Casa de Deus, casa do óleo, casa da torre. Casa onde nós nos alimentamos espiritualmente. Elias sabia disso. Elias fala para Eliseu: fique aqui em Gilgal. Eliseu falou: não, eu vou te acompanhar, porque eu quero ver no que vai dar. E eles foram a Betel. E chegou em Betel, os filhos dos profetas, os obreiros, que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que hoje o Senhor tomará teu senhor por de cima da tua cabeça? E Eliseu falou: eu sei, fica quieto.
Eu conheço o arrebatamento da igreja. Eu conheço o mistério da unção, do louvor, da fidelidade. E Eliseu estava agarrado no calcanhar de Elias. Elias falava, fica aqui. Ele falava, não, eu quero a bênção completa. Eu quero os 4 estágios da vida de um verdadeiro servo de Deus. Eles vieram a Betel. Elias não pôde impedir Eliseu de receber a bênção completa. E Elias lhe disse a Eliseu, versículo 4, fica aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim vieram a Jericó. De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó. Jericó quer dizer casa das essências. Tem que ter o perfume de Cristo, o cheiro do amor de Deus, o cheiro da fé, da esperança, o perfume da noiva eterna. Fique aqui em Jericó. Não, eu não quero ficar em Jericó. Eu não te deixarei, porque a bênção está em sua vida e eu quero a bênção. Me falaram que o Senhor vai ser arrebatado e eu quero estar até o último estágio para seguir seus passos, falou o careca e agricultor que tornou profeta Eliseu. Então os filhos dos profetas, aonde ele ia, os obreiros cercavam ele. Disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então, os profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que hoje tomarás o teu Senhor por de cima da sua cabeça? E ele disse também, eu bem sei, calai-vos, fiquem quietos, isto é um segredo espiritual. E Elias disse a Eliseu, o Senhor me mandou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram ao Jordão. Primeiro é o acampamento Gilgal, casa de preparação espiritual, oração, jejum, mudança de caráter. Depois é Betel, igreja, lugar do óleo. Depois é Jericó, lugar do perfume espiritual. Depois é Jordão. Sabe o que quer dizer Jordão? Aquele que desce, aquele que humilha, aquele que é humilde, aquele que renuncia seus prazeres e os desejos malignos. Jordão, aquele que desce. Rogério está dizendo ali calvo. Calvo. Eliseu era careca, mas não gostava de ser chamado de careca, não. Nenhum careca gosta de ser chamado de careca. Jordão, são 4 estágios na vida do cristão. Ele tem que estar em Gilgal, acampamento, preparação, mudança de caráter. Depois ele tem que ir a Betel, casa de Deus, unção, óleo, o lugar onde Jacó derramou o óleo. Depois Jericó, lugar do perfume, da essência das essências. E depois o Jordão, aquele que desce, aquele que humilha, aquele que tira toda arrogância, prepotência e soberba.
Foram 50 homens dos filhos dos profetas, 50 obreiros. De longe pararam defronte a eles e ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a capa. Sabe o que é a capa? É o canudo de formação espiritual. Sabe o que é a capa? É a autoridade pastoral. Sabe o que é a capa? É uma peça importante que o homem de Deus usa, vestido e revestido com a virtude e a plenitude, campo espiritual. Então Elias tomou a capa de pastor, não capa de lobo, ou de urso, ou de tamanduá bandeira, coitado do tamanduá. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, coisa de organização, e feriu as águas, as quais dividiram para 2 bandas e passaram ambos em seco, Elias e Eliseu. Elias era o pastor, o presidente, pegou a capa, dobrou e bateu nas águas, e as águas abriu, viu, Joel Ribeiro? Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Elias era amigo de Eliseu e pastor de Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja em mim porção dobrada do teu espírito, letra minúscula, espírito aqui, espírito do homem, sobre mim. Olha que pedido fez Eliseu a Elias: que o espírito da autoridade que está em você esteja em mim, da ressurreição, da cura, do aumento da farinha, do azeite. Se você, meu pastor, é usado por Deus, eu quero ser usado 2 vezes mais. Se você foi uma bênção, eu quero ser uma bênção 2 vezes mais. E Eliseu foi. Quero que haja em mim porção dobrada do seu espírito. Espírito de Deus que está em você, que opera. E o caráter tem que estar em mim 2 vezes mais. O comportamento, a fé, a ousadia, a autoridade. Está entendendo, Luísa Carneiro, Joel Ribeiro, Rogério Magalhães? Quero que haja em mim porção dobrada do Espírito. E viu, Ivonei Farias? É o que temos que pedir, Ivonei. Porção dobrada do Espírito. Se Elias era um homem quebrantado, Eliseu queria ser 2 vezes mais e foi. Porção dobrada do Espírito. Da qualidade, da unção, da mansidão, do equilíbrio. E disse Eliseu, peço que haja em mim porção dobrada do Espírito sobre mim. E Elias falou para Eliseu: você me pediu uma coisa dura. Foi duro demais o que você me pediu. Você poderia ter pedido outras coisas, mas me pediu porção dobrada do Espírito que está em mim. Você quer ser 2 vezes mais do que eu? Não para aparecer, mas para fazer uma obra para Deus. Então eu vou te dizer, Eliseu. E Elias falou para Eliseu: se me vires quando for tomado de ti, se você ter a vidência que eu tenho, e ver a hora que eu for arrebatado, é Deus falando que já te atendeu. Assim te fará,
porém senão não fará. Você tem que ter o sinal de Deus. Deus tem que te mostrar um sinal, Eliseu, para ver se ele vai atender o seu pedido e você ter o espírito que eu tenho, um homem equilibrado, espiritualista, vidente, e Eliseu foi 2 vezes mais do que Elias. Os milagres que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes mais. Elias ressuscitou um morto e Eliseu ressuscitou um em vida e o outro depois de morto, quando jogaram um defunto na cova onde estava Eliseu e ele ressuscitou. O defunto ressuscitou. Está entendendo, Antônio Marcos? Peça a Deus, Antônio Marcos, que o Espírito de Deus que está em mim e que você tenha o Espírito que eu tenho 2 vezes mais, viu? Aí é muito, hein? Mas peça. Dura coisa pediste-me, e se vires quando for tomado de ti, assim fará, porque senão fará. O 11. E sucedeu que indo eles andando e conversando como pai e filho, como pastor e obreiro, eis que um carro de fogo em visão, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Redemoinho levou o carro. Carro de fogo, cavalo de fogo, carruagem de fogo. Vocês podem ver que Eliseu depois teve esta visão em volta de Samaria, quando os inimigos sírios vieram cercar a sua casa. Ele ora e pede para Geazi olhar para os montes e viu carro de fogo, cavalos de fogo e anjos de fogo. É o exército de Deus, são cheios de fogo para incendiar e queimar o que não presta. Está entendendo o Kairos profético? Antônio Marcos, Deus abençoe Kairos profético, Deus abençoe nossa querida Belo Horizonte. Maria Eugênia, Deus abençoe. Então, Eliseu presenciou o que aconteceu com Elias. E no versículo de número 12, a Bíblia diz que voltando Eliseu, o rio Jordão estava com águas correntes, mas Eliseu pegou a capa de Elias que caiu do céu, e ele pega a capa dobrada e bate nas águas e clama: onde está o Deus do meu senhor Elias? As águas do Jordão abriram e ele atravessou. E aí começa o ministério público do careca, do ex-agricultor, agora profeta sobre Israel. Olha, para ele alcançar a bênção e ser salvo, precisamos estar e passar por 4 estágios em nossa vida. Estar em Gilgal, o acampamento, a preparação para o campo espiritual. Ninguém pode sair de qualquer maneira fazendo a obra de Deus. Tem que ter a unção do sacerdote, a ministração, como Paulo ministrava sobre Timóteo. Ninguém pode estar sozinho, como Jesus ministrou para os apóstolos durante 3 anos e 6 meses. Tudo tem uma preparação para que ele não seja uma presa fácil do diabo. Tem que estar em Gilgal. De Gilgal, eles foram para Betel, o lugar do óleo, da pedra, da torre, da porta do céu. De Betel, eles foram a Jericó, lugar do perfume, da essência.
Nós não podemos estar com o cheiro do pecado, mas com o perfume da verdadeira noiva sempre. Depois de Jericó, eles foram ao Jordão, aquele que desce, renúncia, humildade, quebrantamento, vida com Deus. Deus em primeiro lugar. Depois do Jordão, aí veio o pedido. Pede-me o que tu queres que eu te dê. Eu quero ser 2 vezes, eu quero ter o Espírito seu em mim 2 vezes. Não o Espírito encarnado, mas a unção de Deus. E assim aconteceu. Elias fez uma grande obra para Deus, mas Eliseu fez maior ainda, porque ele obedeceu e ele seguiu o caminho certo de uma bênção. São campos espirituais, princípios de Deus, base, fundamentos, que muitos não entendem. Muitos querem estar sozinhos, andarem só no campo espiritual. Vai morrer, porque vai pecar contra a Bíblia. Quando alguém fala, eu quero criar a minha igreja, eu quero ter a minha igreja, é dele, não é de Deus. É vaidoso, é ganancioso, é soberbo, não é humilde para submeter ao cajado de um pastor. Atentai, porque Deus não fez ninguém para estar só, em nenhuma área. É um junto com o outro, é um ajudando o outro. É um levantando o outro. Ai de Moisés, se não fosse Josué, se não fosse Arão, se não fosse Ur, se não tivesse estes amigos espirituais, Moisés seria derrotado por Amaleque. Moisés seria derrotado por Faraó. Além da presença de Deus, tinha sua equipe e sua cabeça ungida. Estar só, viver só no campo espiritual é morte certa. Princípios de Deus, viu Doraci dos Santos Silva? Princípio de Deus. Você já viu aquelas mulheres que tornam pastoras e fundam igrejas e ministérios? Veja o exemplo de uma lá no Rio de Janeiro, que até mandou matar o esposo, ou permitiu. O campo espiritual é um ajudando o outro. Já é difícil, já é complicado. E ele só torna uma presa fácil da droga, do adultério, da ganância, da avareza e da perdição. Outros correm atrás de títulos. Título não faz o caráter do homem. Título é só um título. Qual era o título que tinha Jesus? Título não faz. O que faz a diferença é a unção de Deus. Está entendendo Cláudio Dias? Está entendendo Raul Leite? Não vive sozinho, viu? Tem o seu sacerdote. Abraão tinha o seu sacerdote, Melquisedeque. Davi tinha o seu pastor, Datã. E assim sucessivamente. Abre o seu coração. Jesus tinha, como homem, a diretoria espiritual. Qual era a diretoria espiritual de Jesus, missionário? Pedro, Tiago e João. Lá no Monte da Transfiguração, a diretoria espiritual estava presente. Lá na ressurreição da filha de Jairo. São pessoas que têm o mesmo nível, que pode te ajudar e te levantar. Atentai, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte. O que é o pecado? É a transgressão da lei, seja dos homens ou da lei de Deus. Pecado é transgredir o que foi estabelecido por Deus. Ninguém pode estar só, viver só no campo físico ou no campo espiritual.
Deus fez o homem trino, porque Deus é trino. Tem gente que foge da igreja, foge do ministério, quer andar sozinho, vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou contra os princípios de Deus. Atrás de título, atrás de vaidade, atrás de ganância. Vai morrer com sua ganância, como morreu Balaão, como morreu Judas Iscariotes, como morreu Ananias e Safira. Levante a sua cabeça. O homem é eterno, e aonde você passará a eternidade? Se for por causa da ganância, da avareza, será do outro lado do abismo. Mas se você é de Jesus, a eternidade te espera ao lado do Cordeiro. Deus vos abençoe. Leiam hoje, 2 Reis, capítulo de número 2, todo ele, e você entenderá melhor como é importante estar em Gilgal, o acampamento, como é importante estar em Betel, como é importante estar em Jericó, como é importante descer ao Jordão, e depois, aí vem o carro de fogo, cavalos de fogo, o arrebatamento da igreja e de cada um de nós no momento do toque da trombeta, particularmente para cada um, misericórdia. Para mim ainda vai demorar muito. Tá entendendo, Lisete, Nilma Assis, Rita Lima, Soraya? Por isso que eu falo com vocês. Mande uma oferta, um dízimo, um voto através do Pix, para me manter aqui. Ouçam estas palavras simples, mas é da Bíblia, viu? Ajuda-me. Quem me patrocina não é o prefeito nem o governo, é o leite das ovelhas. Leite é vida transmitindo vida. Leite é oferta e dízimo, é cobertura, é lã das ovelhas. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, me ajude. Coloquem aí para mim o número do Pix, 71-9918-62232. Soraya colocou ali, ó. 71-9918-62232. Mande agora. Tá entendendo, José Mel Cerejinha? Tá me ouvindo tão longe. Você está na Itália ou está no Brasil? Deus abençoe. Mande aí uma oferta, viu, José Mel Cerejinha? Em euro, para ajudar a obra de Deus. Faça alguma coisa em sua geração, hein? Você chega lá no céu, o que você fez pela obra de Deus? A Bíblia diz que Jesus dirá: estava nu e não me vestiste. Estava na cadeia e não foste me visitar. Estava doente e não me visitaste. Faz tanta coisa neste mundo e não faz nada pela obra de Deus. Olha aí o número do Pix para você mandar e ajudar a Internacional Rede, viu, José Genuíno? Deus abençoe você, Elforte. Ontem eu estava vendo você e Tereza no monte. Deus abençoe, Genuíno. Você é canela e nós nos veremos em Brasília agora no próximo mês. Vamos falar com Deus, Exército da Salvação. Desperta, Brasil, Brasil. Deus abençoe a Vânia Pereira lá em Vitória do Espírito Santo nos acompanhando. Deus abençoe o estado do Espírito Santo. Pai, eu abençoo o dia de hoje, 21. 3 vezes 7, 21. Eu sei que a catedral e a sede hoje irá receber uma multidão para pegar a água da bênção, o óleo, e receber a profecia, a revelação, a visão,
Abençoa os cultos do dia de hoje. Os católicos, espíritas e evangélicos que virão de toda a região metropolitana de Salvador para estarem conosco. Abençoa o culto agora pela manhã, à tarde e à noite, porque o culto não será para nós, nem para imagem de escultura, mas para o Senhor, e o Senhor responderá com fogo. Eu sei disso. Pai Santo, abençoa o dia de hoje. Abençoa aquelas milhares de garrafinhas com água que iremos entregar hoje, também o óleo. Abençoa os milhares de nomes que estão ali no livro dos anjos e pessoas que hoje irão escrever também. Eu oro e abençoo todos que estarão conosco na catedral e na sede. Eu abençoo aqueles que estão enviando um pix, uma oferta, um voto, um dízimo, um Isaac, uma oferta de sacrifício, ou uma oferta de R$5 para ajudar na Internacional Rede Bom Dia Espírito Santo. Eu abençoo aqueles que estão me ouvindo agora lá no Panamá, lá na Guatemala, lá na América Central. Eu oro e abençoo aqueles que estão em cadeia comigo pela rádio A Voz da Bênção e por todas as emissoras. Aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Instagram, chega a bênção do Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus a água que está sobre o rádio. Eu abençoo estas pessoas que agora estão segurando um pouquinho do azeite para ungir o marido, os filhos, o carro, a moto, a loja, aonde ele ungir ou ela ungir, haja uma marca espiritual de vitória. A porta da casa, o número da casa, documentos, papéis, objetos, caixas com medicamento, escova de cabelo, mamadeira. A barriga desta mulher gestante está com sangramento. Esta pessoa está doente, ardendo em febre, tossindo, doente agora. Receba a bênção da cura. O enfermo seja curado, aidético, sifilítico, diabético, o canceroso, aquele que sofreu um AVC. Eu repreendo o espírito da pressão alta, da pressão baixa, desregulado, ressecamento. Que o milagre aconteça pela minha fé, em nome de Jesus. Eu abençoo dizimistas e ofertantes que fazem a obra ao meu lado com amor. Que todos recebam a sua bênção neste dia 21. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Rogério, Deus te abençoe, pastor amado. Meu nome já está escrito e carimbado no livro espiritual. É isso aí, Rogério. Glória a Deus. Deus abençoe nosso querido pastor, líder, bispo Daniel de Oliveira e seu irmão, apóstolo Jair de Oliveira. É isso aí. Deus abençoe Edivaldo, Rita Lima, Lenice Oliveira. Deus abençoe todo o povo aí de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Deus abençoe Campo Grande. E também o meu querido Cuiabá. Muita gente me acompanhando em Cuiabá. Shalom. Abra o seu coração. Pregue o evangelho. Pelo menos pregue através de mim. Para que a sua passagem aqui pela terra, como embaixadora, embaixatriz, não seja em vão, viu? Tá entendendo, Eliene? Faça a obra de Deus, Eliene. Ame Jesus, Eliene. Antoniette, Deus te abençoe. Rogério, está dizendo ali, Shalom, paz e prosperidade.